Bom dia, amigos! Bem-vindos ao programa Débora Histórica do dia 17 de março de 2022 para falarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas, música e uma agenda cultural. O motivo deste programa é preservar nossas origens, memórias, histórias, conservar as tradições das famílias, das nações e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas e entrevistas. Inscreva-se nesse canal e você pode colaborar como patrocinador deste programa, adquirindo uma linda caneca de 200 ou 180 ml, personalizada com seu nome ou o logo da sua empresa. Olha aqui, gente, eu estou tomando um suco muito estranho. Isso daqui é a minha marca de batom. Estou tomando um suco muito estranho. Não posso deixar cair aqui. Que talvez vocês não gostassem. E você adquirindo a caneca, além de você ter um ótimo souvenir, né, para a sua coleção, você está colaborando para a produção desse programa, tá? Que divulga o resgate da história em geral e particularmente da região sudoeste da cidade de São Paulo, revelando as nossas origens, né? Os lugares históricos e muitas curiosidades que enriquecem nossa cultura. Inclusive, eu estou aqui na Vila Progredior e tem uma turma aí que eu vou fazer uma entrevista, que eu quero fazer entrevista. Então, pessoal, quem é da turma aí da Vila Progredior, dá um oizinho para mim, que eu já conversei com vocês sobre fazer uma entrevista, mesmo que seja online, para vocês contarem as suas memórias, né, as suas histórias. E eu acho que vai ser muito bacana colocar no programa, tá? Então, participe, gente, com a sua colaboração. No final do programa, dos programas, né, todos, você verá o nome dos patrocinadores que adquiriram a caneca da marca Débora Histórica. E o meu contato é deborahistórica@gmail.com ou WhatsApp 99-724-1111. Vejam aí, veja aí o filminho das canecas e dos produtos. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho da comemoração dos dias, mas é só um pouco, tá? Então, dia 14 é Dia Nacional da Poesia e aniversário de Castro Alves. Dia do Animal, aliás, que eu amo Castro Alves, né? Dia do Animal e Dia do Pi. Lembra do Pi? E estas matérias estão no programa do dia 14 de março de 2019 e o link do programa completo está na descrição desse programa aqui. Porém, a questão dos animais, como eu amo animal, né? Eu estou postando a seguir uma parte dele, peguei só uma partezinha, porque aí está falando, depois no completo está falando sobre as leis de proteção animal, tal. Então, dá uma assistidinha aí. E aí depois nós voltamos após a apresentação do estúdio Companhia Casa da Sogra, do meu amigo Lúcio Carvalho. Hoje é Dia Nacional do Animal, as coisas mais fofas que existem no mundo. E é por isso que eu estou com essa orelhinha de onça, tá? Não é por causa de carnaval e também não é por causa de coisa, como que se fala, de sexy, assim, fantasia de sexo, né? A Nathalie já fazendo assim, ai meu Deus do céu, olha o que a minha mãe fala no programa. O programa é meu, eu falo o que eu quero, né, Lúcio? Bom, vamos lá. Hoje é Dia dos Animais, por quê?
É uma longa história que eu vou contar agora, tá? Desde os mais remotos tempos, o animal tem contribuído de alguma forma para que os homens possam construir um mundo melhor. Muitas das civilizações utilizaram os cavalos como meio de transporte, os gatos para proteger os celeiros dos ratos, o rato sendo animal, hoje é dia dele também, tá? Os bois para arar as terras, para o plantio, os pombos correio na comunicação a longa distância e os cães no auxílio à guarda das propriedades, permitindo o desenvolvimento econômico e cultural dos povos. Ainda são utilizados para isso, né? Só pombo correio que não, que hoje em dia a gente tem, além dos correios, nós temos também a internet, né, WhatsApp e tal. Bom, também utiliza-se o cavalo e o cão para compor o corpo da polícia militar, que é o que eu estou falando, tanto para melhor visualização dos acontecimentos como para achar corpos em desastres ou crimes. Homenageou-se também os animais através da confecção de selos, brasões, estátuas, desenhos e símbolos, até como naquele filme, lembra do nome daquele filme com Richard Gere? Sempre ao seu lado, né? E tem um outro filme também que é mais ou menos igual a esse, né? Então, existe lá no Japão, que é um cachorro Akita, da raça Akita, e tem uma estátua dele, né? Porque quando o dono dele morreu, ele ia lá na estação de trem para esperá-lo, tadinho. Os grandes gênios da humanidade foram verdadeiros amantes dos animais. Leonardo da Vinci, em sua famosa frase: "E está chegando, hein? Chegará o dia em que os homens conhecerão o íntimo dos animais e nesse dia um crime contra qualquer um deles será considerado um crime contra a humanidade." Perfeito, né, Leonardo? O convívio com os animais é muito importante desde criança, pois é considerado um dos melhores recursos terapêuticos. Os animais, segundo diversos estudos, fazem um bem enorme às pessoas e é o melhor remédio para o corpo e para a alma. Atualmente existem alguns animais que são levados a hospitais para visitar pessoas enfermas, inclusive crianças, até idosos. Hoje eles têm autorização para entrar lá e realmente eles fazem muito bem. Eu já vi matérias assim, tá? Por isso que eu coloquei. Hoje, dia 14 de março, uma homenagem bem merecida a todos os bichinhos. Dia em que devemos refletir no respeito, no amor e na amizade que estes seres nos oferecem. Dia de repensarmos no abandono e maus tratos de tantos animais que, deixados nas ruas e em abrigos do país ou dos países, né, por serem doentes, velhos, ou que atrapalham a vida da pessoa, ou mesmo porque simplesmente enjoaram do bichinho. Gente, bichinho tem vida, eles têm alma, eles têm sentimentos, né? Os animais, eles fazem parte do dia da conscientização da preservação do meio ambiente. Passou a ser entendido como concentrado em si as grandes forças da natureza. O seu IVA emocionava os crentes que consideravam ser uma conversa íntima entre este animal e o mundo divino. O lobo era também considerado como um sábio que transmitia toda a sua sabedoria para aqueles que cultuavam. Eu acho lindo isso, né? Aviso para todos os amantes dos bichos. Não, tem muitos outros bichos sagrados em outras esferas das religiões, né? Que também, se for falar tudo aqui, né? Aviso para todos os amantes dos bichos. O seu silêncio é tudo que um criminoso precisa para continuar maltratando animais. Aliás, para tudo, né, gente? Não só para tratar animais, mas para tudo. Nós não devemos ficar em silêncio, nós devemos mesmo denunciar, tá?
Bom, gente, dia 21, que é segunda-feira que vem, inicia o outono no hemisfério sul, né? E a primavera no hemisfério norte. Então vamos lá. Não vou falar sobre isso, só estou avisando. Na semana passada, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e o mês da mulher, eu falei sobre o livro Boca de Mulher, da professora Marlene Vieira Pérez, né? Professora, escritora, poesia, farmacêutica e muitas outras coisas que vocês vão ler no livro Boca de Mulher, caso vocês adquiram. E minha amiga também querida. Eu li uma parte do livro sobre sua vida, uma mulher forte e tanto como mulher como pessoa, né? Eu fiz uma entrevista com ela no dia 15/10/2020 e apesar do visual não estar bom, porque eu ainda não sabia mexer e fazer a entrevista na internet, né, que eu não sou tão boa assim, mas como eu digo sempre, o importante é o conteúdo, ela fala dela. E o link também está na descrição do programa, novamente nesse programa aqui, tá? Do dia 17. Então, vamos continuar falando um pouquinho sobre a mulher, né? Conforme eu falei a semana passada. Então, olha, amigos, eu não sou feminista, tá? Não sou nada feminista, muito pelo contrário, também não sou machista, tá? Eu acho que a mulher deveria ficar em casa, é assim, não é ficar em casa exatamente. A mulher deveria estudar, fazer faculdade, se formar, mestrado, doutorado, pós, etc, etc, quanto ela queria. Depois ela casa, né, se quiser casar, né, porque é uma opção nossa. Se quiser casar, casa, normal, tem filhos. Quando ela tiver filhos, ela cuida dos filhos em casa. Porque é importante a mãe estar presente nos filhos. É muito mais importante a mãe estar presente do que o pai estar presente, né? E aí a mãe cuida da casa, cuida do marido, cuida das compras, das contas, né? Porque a função, eu estou falando ao meu ver, né? A função do marido é trazer o dinheiro para casa, para poder sustentar a sua família. Aí, quando os filhotes forem para a escola, ela começa a trabalhar meio período novamente, né? Se ela for arquiteta, ela tem como ter um escritório em casa. Se ela for escritora, ela tem como fazer esse trabalho em casa, né? Hoje em dia é tudo home office, né? Tá? Mas antigamente não. Então ela vai, mas não deixe os filhos. É muito importante você acompanhar seus filhos. Eu trabalhei fora e consegui acompanhar a minha filha, mas eu pastei muito para isso, porque eu fiquei sozinha, sozinha mesmo, sozinha, sem mãe, sem pai, sem ninguém para ajudar. Então, sem marido também para ajudar. Então é assim, não é fácil. Por isso que eu falo que eu sou a favor disso, da mãe. A mãe tem que acompanhar os filhos, né? E graças à minha luta, eu tenho uma filha maravilhosa, formada. Então, hoje, eu com 59 anos para 60, que eu vou fazer em julho, então eu não preciso mais assim me preocupar tanto, né? Então valeu a pena. Aí depois que eles crescem, que eles vão para a faculdade, aí você pode ficar mais livre para tudo, tá bom? Essa é uma coisa que eu penso. Eu acredito que defender-nos não é feminismo. É uma questão de que realmente estar da defesa das pessoas que julgam nós mais fracas. Lutar pelos nossos direitos não é ser feminista, e sim porque o que mais queremos é respeito e consideração. Então, assim, direito das mulheres, feminista, feminismo e não sei o que lá. Não, gente, é direito de nós como cidadãos, não precisa ser como mulher, mas como cidadão. Eu olho as pessoas, eu tenho vários amigos, homens, né? E eu olho para eles como pessoa, eu não olho como homens. E as meninas também. Eu olho para as minhas amigas como pessoas, não olho como mulher. Né? Não existe para mim homem e mulher. Para mim existe pessoas. Na hora de a gente falar, na hora de a gente julgar, é como pessoa e não como homem ou como mulher. Né? A mesma coisa que coisas de raciais, né? Não importa a cor, não importa como você escolheu viver,
tem que ser julgado como pessoa. A lei deveria ser igual para todos, né? Independente, inclusive, também da idade. Como comentei hoje, ainda no mês das mulheres, nós vamos falar da outra vez, né? Desculpa, não é hoje, do livro Deus é Mulher, de Aldenora de Saporto. É uma mulher de inquieta alma, desde os 16 anos, escreve temas envolvendo histórias de mulheres discriminadas e espancadas. Na década de 1950, publicou o romance Mulheres Esquecidas, best-sellers, recebendo da crítica especializada apreciações honrosas, como Dostoiévski, desculpa, eu consigo falar certo, hoje eu falei errado, de Saias, maior expressão do romance social brasileiro. Então, essa é uma observação de Davi Terra. O livro Deus é Mulher é esse aqui, tá? Aldenora de Saporto, a editora, vamos ver aqui, Bela Copy Gráfica Digital, tá? O telefone de lá é 3237-3961. Ela é mãe, inclusive, de uma amiga minha, tá? Que eu não vou revelar, porque eu não sei se ela quer que eu revele que ela é filha. Eu teria o maior orgulho, né? Tá? Então, é esse o livro. Para quem não sabe, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski foi um escritor, filósofo e jornalista do Império Russo. É considerado um dos maiores romancistas e pensadores da história, bem como um dos maiores psicólogos que já existiram. Ele nasceu em 11 de novembro de 1821, em Moscou, na Rússia, e faleceu em 9 de fevereiro de 1881, em São Petersburgo, também na Rússia. Tá? Então, assim, mais um comentário, né, deste livro, do romance Só Porque Fui à Rússia. Ela escreveu um romance, Só Porque Fui à Rússia, disse o escritor Antônio Dari. Aldenora teve a louvável ousadia de não dobrar a espinha para enfático servilismo, aplaudir a lunacidade dos tiranos. Ao invés, combateu não com espadas, mas com a palavra e a pena. Fez de seu cárcere altar, onde em quase melodia ensinou-lhe que a tapidez do amor sopepuja a frieza da maldade. Então, veja bem que aqui ela foi uma mulher política também, e não estamos falando sobre governos militares ou não, né? Na época era, mas ela foi esposa de militar general, né? Tá bom? Então, nós não estamos falando sobre isso. Aldenora, há muitos anos, destaca na arte de escrever a mulher brasileira. Hoje, no ano de lançamento do livro, né, que foi em 2011, tá? Com visão de advogada, política, escritora, realizando trabalhos comunitários e pesquisas sobre a vida da mulher na Europa, Estados Unidos, América Latina e Caribe, tornou-se respeitável conhecedora no que se refere à emancipação da mulher e seu papel social e político no mundo. Isso foi escrito no jornal O Estado de São Paulo. Mais um comentário, doutora Aldenora de Saporto, presidente em sucessivas eleições de Associações Mulheres Unidas pelo Brasil, que é a MUB, doou esta obra à Fundação Casa das Mulheres Esquecidas e o Banco para Necessitados. Em fusão com a Organização Nacional de Assistência aos Municípios, ORNAN, lutarão pela educação, reforma agrária, assentamentos legais, moradia e erradicação da pobreza. Eu não sei se isso hoje está funcionando, né? Eu vou até procurar, tá? Mas ela era uma mulher de muita luta em defesa da mulher. Ela até fundou um partido, né? O Partido das Mulheres. Ela inicia o livro assim, este livro, tá? Ela inicia este livro, Deus é Mulher, assim.
Filosofia, as religiões, a ciência e a economia também têm sido prerrogativas do homem. É possível a mãe natureza ter sobrecarregado a mulher na tarefa de reprodução e ela, para obter proteção à prole, permitir a dominação masculina. As culturas antigas oferecem mais oportunidades às mulheres que as civilizações que seguiram mais esclarecidas e modernas. Então, em minhas pesquisas, agora sou eu falando, tá? Então, isso ela falou, iniciou o livro, e aí agora eu falo. Então, em minhas pesquisas, retirei uma matéria do site falauniversidades.com.br, conheça 5 sociedades matriarcais, publicadas em 22/3/2021, escrita por Júlia Girão. Inclusive, se eu não me engano, essa Júlia Girão é parente de um dos amigos da Aldenora. Então, vamos lá. Sociedades matriarcais. Apesar de serem escassas, há sociedades matriarcais ao redor do mundo. Em todas as esferas da sociedade, os homens dominam, seja a área política, econômica, empresarial ou outras. O homem tem cargos de poder e influência, enquanto as mulheres se esforçam ao máximo para terem sua competência subjugada. Principalmente em países desenvolvidos, onde os cargos mais importantes são quase em totalidade de homens. Apesar de existir algumas exceções, como a primeira-ministra da Islândia, Katrin Jakobsdóttir, e a presidente Tsai Ing-wen em Taiwan, a política ainda é dominada por homens, o que fomenta o patriarcado e a necessidade da luta por igualdade de gênero. Então, aí eu vou fazer um outro comentário. Eu acho que não tem que ser igualdade de gênero, né? Tem que ser igualdade de pessoas, né? Bom, aí tá falando, né? O homem é igual à mulher, a mulher é igual ao homem, mas existe uma diferença entre o homem e a mulher. Então, o respeito tem que ser igual. Os impactos de uma sociedade dominada por mulheres é imensurável. Basta apenas nos lembrarmos do ótimo desempenho de nações lideradas por mulheres na luta contra a Covid-19. Mas, na atualidade, ainda existem algumas poucas sociedades que são completamente matriarcais. São lugares com localizações remotas onde as mulheres não só comandam o local, mas também herdam as terras, cuidam, criam e educam os filhos sozinhas. Então, são as que eu vou falar, tá? Nagozive. O povo Nagozive está localizado no leste da Nova Guiné. A sociedade Nagozive é dividida em 2 linhas matriarcais. Independente disso, as mulheres trabalham na terra e comandam-na. A parte mais revolucionária desse povo é o fato de que o casamento não é uma instituição. Nesse caso, se um homem e uma mulher cuidam do jardim, são vistos juntos e têm intimidade sexual, eles são considerados casados. Outra sociedade, Akan, estão localizados quase em sua totalidade em Gana. A sociedade Akan está baseada em um sistema de matriarcado em que toda a riqueza política e herança são pré-determinados. A comunidade Akan foi fundada por mulheres e nessa sociedade os homens estão naturalmente em cargos de liderança. Entretanto, os papéis são herdados por eles através de suas mães ou irmãs, ou seja, é dever do homem apoiar sua família. Não precisa nem disso, né? É dever do homem não só apoiar, mas proteger a sua família, tá? Homem covarde não dá, né? Outra sociedade matriarcal, Bribri, é um grupo de mais ou menos 13 mil indígenas que fica localizado na província de Limón, na Costa Rica.
A população é organizada em clãs matriarcais que pertencem à mãe de um filho. O casamento é informal e, nesse caso, apenas as mulheres podem cuidar e herdar as terras, da mesma forma que o cacau, que é usado em rituais sagrados. Outra sociedade, Mosul, vive perto da fronteira com o Tibete e provavelmente é a sociedade mais matriarcal que existe na atualidade. As propriedades são apenas dadas às mulheres e herdadas pelos seus filhos, que nascem para carregar o nome da mãe. Aqui não existe casamento institucionalizado e as mulheres escolhem seus companheiros indo na casa deles. Que legal, né? Vou lá, ou toco a campainha, e aí, cara, eu quero ficar com você. Muito legal, né? Porém, os casais nunca moram juntos, é isso aí. E por isso as crianças são criadas completamente por suas mães. A participação dos pais é mínima, a ponto dos filhos muitas vezes nem saberem quem são os seus pais. Legal, né? Inclusive, um professor meu de antropologia, ele disse mesmo que numa tribo indígena, inclusive aqui no Brasil mesmo, na época, né, isso daí foi em 93, ele disse que não tinha assim, não era casamento, né, na tribo, eu não sei qual tribo é, tá? Os homens, assim, ficavam excitados, e aí a primeira índia que estava passando lá na praça, eles faziam sexo, né? E se a índia engravidasse, na verdade ela nem sabia de quem que era, né? Acho que o sexo era bem assim, como animal, né? De costa. E então as crianças, elas eram criadas pela tribo, né? Não apenas pela mãe, pela tribo, e não se sabia quem era o pai. Tá? Mas as crianças eram cuidadas pela tribo, né? Se eu não me engano, os macacos são assim, tem a mãe e as macaquinhas que são mais adolescentes assim, elas também cuidam dos filhotes, né? Elas pegam no colo, carregam, levam para lá, brincam, botam de ponta cabeça, né? Bom, mais uma última sociedade matriarcal, né, que está escrito pela Júlia, é a Minangkabau. Vive no oeste da Sumatra, na Indonésia, com uma sociedade comportada por praticamente 4 milhões de pessoas, ou seja, é a maior sociedade matrilinear do mundo. Existe a crença de que as mães são as pessoas mais importantes da sociedade, e isso impõe que toda propriedade deve ser passada de mãe para filha. As mulheres governam internamente, os homens cuidam da parte política e religiosa. Quando casadas, as mulheres recebem seus próprios aposentos e os homens devem todos os dias voltar à casa da mãe para tomar café da manhã. É isso aí. É engraçado, né? Porque, assim, é um comentário meu, tá? É engraçado porque é legal você fazer um cafezinho. Até hoje eu faço café e levo para minha filha antes de ela. Eu acordo, né? Hoje que eu estou gravando, hoje é terça-feira. Às terças-feiras eu acordo 5 horas, faço café preto só e levo para minha filha e levo para ela toma café junto comigo na minha cama. E ela vai para o meu quarto e toma café comigo na minha cama. E aí depois ela vai se vestir tudo. E quando eu tinha o meu namorado, eu fazia o café e levava para ele. Mas era só café preto mesmo, mas eu não me importaria de levar mais alguma coisa. E eu acho legal isso você fazer. Eu já tenho esse hábito há muito tempo. Inclusive porque a minha mãe me acordava para ir trabalhar, quando eu era solteira, morava com ela, e ela também levava o café para mim, tudo na xicrinha, tudo bonitinho, com bandeja. Não era um cafezinho qualquer no copo, né? Então eu acho isso legal, você tomar o café da manhã, mas é uma questão de costume, né?
E também, nos finais de semana e feriados, quem faz o café e leva para mim é a Nathalie, né? E muitas vezes também o meu ex-namorado também levava café para mim na cama. Então, eu acho isso muito gostoso, muito saudável, né? Mas, como eu falei, é uma questão de costume. Então, por Júlia Girando, né? Tá? Achei muito legal essa matéria. Eu vou procurar mais nas pesquisas, né? Para a gente conversar mais sobre isso. Então, a gente vai ver a apresentação do ateliê Marlene Olim e volta já já. Na próxima semana, eu vou trazer um pouco de informação sobre a religião matriarcal, ok? Então, hoje ainda, se você está vendo esse programa pela manhã, eu estarei no dia, ao meio-dia, né, entre 11h30 e meio-dia e meia, eu estarei no Talk Clóvis Ribeiro no YouTube, Facebook, também na Rádio Cidadã FM, dando continuidade ao mês da mulher, ok? Então, vai lá, se é de manhã, vai lá, eu vou compartilhar. Bom, nosso momento musical, nós continuamos com o Mozart, né? Deixa eu pegar aqui o Mozart, né? Desse álbum aqui, tá? Então, vá lá. Onde eu parei. Nós falamos só um pouco para o programa também não ficar tão grande, né? A descoberta dos chamados quartetos russos de seu mestre, o estudo das últimas sinfonias deste, levam certamente a refletir sobre a necessidade de repensar o seu trabalho. Uma prova disso é o aparecimento de 3 folhas com cópias do começo de 3 sinfonias de Haydn. Amo Haydn. Haydn é maravilhoso, vale a pena conhecer. Por que essas primeiras páginas? Os adágios com que se iniciam algumas sinfonias do velho mestre são um recurso bastante comum na época. Contudo, Mozart procura algo mais, e como se pode ver na sinfonia que compõe em seguida, também as inicia com um adágio que não é uma introdução autônoma, mas tem um conteúdo que se converterá em parte substancial do allegro que se segue. É uma seção inicial da obra que começa com alguns acordes que darão lugar a uma parte dolorosa, poderíamos mesmo dizer trágica, sublinhando o contraste. Realmente tem algumas músicas que elas iniciam e parecem outras músicas, né? Eu consigo captar isso tranquilamente. É verdade que, do ponto de vista econômico, Mozart não tem grandes razões para abandonar Salzburgo. Quando volta da Itália, é nomeado Kapellmeister, com um substancial aumento de salário, mas à custa de continuar sendo um servidor de Colloredo, ou seja, de abandonar a possibilidade de se libertar desse jugo. É preciso levar em conta que o cargo de Kapellmeister implica a obrigação de interpretar não apenas suas obras, mas também as demais, como exige o serviço da corte. Além disso, tem de atuar regularmente como virtuose
que é ou seja como intérprete. Se somamos a isso o fato de ter perto de si um modelo daquilo que poderia se converter, seu querido amigo Michael Haydn, irmão de Joseph, cujas tentativas para ser um músico de grande estatura desembocaram numa vida vulgar, ensombrecida pelo alcoolismo e pela miséria. Compreenderemos melhor a aversão com que Mozart vê sua continuidade no posto que ocupa em suas aspirações de liberdade. Quando finalmente consegue escapar da tutela do arcebispo e de seu próprio pai, casar-se com Constanza, depois de ter que renunciar dolorosamente o seu amor por Aloysia Weber e trocar Salzburgo por Viena, Mozart se sente livre e começa a sonhar em realizar um trabalho mais constante exclusivamente como compositor. Então veja bem que não somos só nós que sofremos nessa vida, né? Mozart também sofreu, os compositores todos, né? Sofreram, Antônio Vivaldi, todos sofreram por perseguições e etc, etc, etc. Tá bom? Eu vou colocar uma música que eu amo na descrição dos programas de Haydn, né? Que eu acho que eu amo muitas, né? Mas eu acho que é uma das que eu mais amo. Vou colocar na descrição do programa para vocês, tá bom? E no próximo programa tem mais sobre Mozart. Agora vamos falar da nossa agenda cultural. No dia 18, amanhã, assista a série de lives que é desse mês, né? Da Dianética, Escravos da Mente Negativa. Livre-se dela. Sua primeira vitória para ter sucesso na vida. O telefone de lá é 5071-9508. Então, para mais informações, tá? Todas as sextas-feiras, das 19h30 às 20 horas. Quem dá essas palestras é Eury Magalhães, que há 18 anos atua no desenvolvimento humano e de equipes no Brasil, com atuação em países da América Latina e Europa. As redes sociais estão na descrição do programa, tá? Para vocês conhecerem. O Eury já esteve no programa Débora Histórica falando sobre Dianética e sobre a Scientology, tá ok? Então vamos lá. No dia 24 eu vou falar sobre o conto da Aya, né, que também tem a ver com mulher, e eu estarei daqui a pouquinho, entre 11h30 e meio-dia e meia, estarei no Talk Clóvis Ribeiro, falando mais uma vez sobre a mulher. Então, eu espero que vocês tenham gostado do programa, ou estejam gostando do programa, e nós voltamos a semana que vem, no dia 24, né? Isso, no dia 24, para falar mais sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e música. Eu espero vocês lá na rádio, né? No Talk Clóvis Ribeiro, e também espero vocês a outra semana. Um beijo grande, espalhem por aí.